Bom dia, amados e amadas. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Estamos aqui com a palavra abençoada do Senhor. Eu sempre digo que a palavra do Senhor é maravilhosa. E Ele é maravilhoso, porque Ele entregou seu Filho, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, para nos salvar, e nos salvou e nos deu vida eterna. E é sempre bom nós conhecermos mais esse Senhor que se entregou lá na cruz, buscarmos a Ele para edificarmos a nossa vida e entregarmos a nossa vida nas mãos dele. Exatamente. E hoje nós temos uma palavra maravilhosa. Está no Apocalipse. Ninguém gosta de ler o Apocalipse. Mas hoje Deus nos deu lá no Apocalipse. E é maravilhosa essa passagem. E depois nós vamos andar pela Bíblia um pouquinho. No Apocalipse 22, né? 22, 14. Olha ali. Diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Já imaginou, né, irmã? É isso que ele está falando. Bem-aventurados nós somos. Porque nós lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Mas o que é isso, Walter? Eu não entendi nada. É quando Jesus Derramou seu sangue lá na cruz. Exatamente, né? Pelo nosso pecado. Ele carregou nosso pecado de ontem, de hoje, de amanhã. E lá na cruz ele derramou seu sangue, né? E morreu pelo nosso pecado. E no terceiro dia Deus ressuscitou ele dos mortos. E ele venceu a morte, venceu o diabo e levou cativo o cativeiro. E pregou para todos aqueles que estavam lá no inferno. E todo aquele que aceitou ele, levou para o céu. Está sentado à direita do Pai. Então ele diz que bem-aventurado é aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. O que é lavar as vestes? É entregar isso, né? A nossa vida a Ele. Ao Cordeiro, que é Cristo Jesus. Ó, porque o sacrifício Ele já fez por nós. Exatamente. Aí ele diz assim, para que tenham direito à árvore da vida. O que é árvore da vida, Val? É Cristo Jesus. Ele é a árvore. É Ele que nos dá vida. Ele é a palavra. Ele é a vida eterna. Ele é o Salvador. Ele é tudo, irmão. Jesus Cristo é tudo. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele diz ali que Cristo ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é tudo na tua vida, na minha vida, na vida da minha esposa. Então ele diz assim: bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Eu sempre digo, se tu não tem uma Bíblia, não tem que ir lá ali comprar, para que essas portas sejam abertas, que é a palavra do Senhor. Quando tu abre a porta do céu, tu abre a palavra do Senhor e tu vai encontrar Ele aí. Então no momento que nós abrimos essa porta, que é a palavra do Senhor, pronto, tu entra no reino do céu. Eis-me aqui, Senhor, porque aquele homem lá da cruz do Calvário, né, ele fez assim, ele só diz, eis-me aqui, Senhor, lembra-te de mim, ele diz, hoje mesmo. E ali ele diz assim, no 15, né, ficarão de fora, está no Apocalipse. Ninguém gosta de ver isso aqui, mas isso aqui é maravilhoso, porque ele dá um entendimento fantástico. Eles ficarão de fora os cães, mas ficarão de fora de quem, Walter? De entrar no reino do céu. Mas por que os cães não vão entrar, Walter? Os cães, segundo lá que está lá em Isaías 56:11, os cães são os pregadores, porque são gulosos. Né? Então, se os cães, que são os pregadores, se converter a Cristo, eles entram no reino do céu. Ficarão de fora os cães. Os feiticeiros, mesma coisa. Se os feiticeiros se converterem, é isso, né? Sim. Se os feiticeiros se converterem, entram no reino do céu. Por isso que está dizendo, ficarão de fora. Os adultos, os homicídios. Se eles se converterem, irmão, entram no reino do céu. Isso aqui não tem problema nenhum, é bem simples. Olha ali, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Se converter, se aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, como aquele homem lá da cruz que era ladrão, assaltante e bandido, eis-me aqui, Senhor, ele entrou no reino do céu. É bem simples. Então, esse pessoal que ficaram de fora é aquele que não aceita Cristo, mas no momento que aceita, ele entra no reino do céu. É isso que ele está dizendo, né? Agora, e aí, lá em 1 Coríntios 6:9, confirma essa palavra.
Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, Exatamente. nem ladrões, nem Nem avarentos, avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tu viu que ele confirma de novo? Lá em 1 Coríntios 6, 9 até o 10, ele diz que nenhum desses vão herdar o reino do céu. Mas por que eles não vão herdar? É isso que ele está dizendo, cara. É bem simples, porque eles não aceitaram Cristo ainda. Porque a maioria do povo do mundo inteiro ainda não aceitou Jesus. E no momento que ele aceita Cristo, pronto, ele entra no reino do céu. Não interessa se ele é ladrão, se ele é avarento, se ele é feiticeiro, se ele é macumbeiro. Não interessa para Jesus. Interessa para ele se ele aceitar Cristo. Pronto, entra no reino do céu. Então, naquele momento difícil da tua vida, que vai ter para todos nós, que é no dia da morte, né? No dia que a gente está lá no avião, no carro, no acidente, né? Fazendo uma cirurgia, né? Lembra-te dele, lembra-te de mim, Senhor. Pronto, entra no reino do céu. E por que não entrarão no reino do céu? Porque essas práticas é da nossa carne. É a nossa carne que realiza essas práticas. Exatamente, né? E Jesus não morreu pela nossa carne. Ele morreu lá na cruz, ele se entregou e salvou toda a humanidade. Não interessa se são praticantes disso. Ele salvou lá na cruz todos nós. A vontade dele é que todos nós nos salvemos, recebemos a vida eterna e a salvação. Como? Só tem um jeito. Aceitando a Ele, crendo nele, recebendo Ele como nosso Senhor e Salvador. Porque Ele carregou todas essas práticas. Exatamente. Né? Ele carregou lá na cruz. Ele destruiu lá na cruz todas essas práticas. Exatamente. Tanto aquele lá do Apocalipse, que não vão herdar o reino do céu, tanto esse aqui, 1 Coríntios 6, 9. Todas as práticas aqui, ele destruiu. Que todos nós, lá na cruz do Calvário. Eu praticava, minha esposa praticava, vocês praticavam, toda a humanidade praticava isso aí. E agora o que ele limpou? Ele fez uma limpa em nós. E agora nós vamos passar. E olha o que ele nos diz. Que coisa maravilhosa isso aqui, ó. Tem que entender isso aí. E tais fostes algum de vós. Todos nós fomos assim. Todos nós realizamos algumas dessas práticas. Exatamente, né? Todos. E por isso que ele morreu lá na cruz. Para salvar a toda a humanidade. Essa é a vontade dele. E toda a humanidade está salva através. E olha o que ele diz. Mas fostes lavados. Mas fostes santificados. Mas fostes justificados. Em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Que maravilha. É só aceitar Ele como Senhor e Salvador dessa vida. E nós somos lavados, santificados, para receber a salvação e a vida eterna através de Cristo Jesus. Crendo nele, crendo que ele foi enviado por Deus para isso. Exatamente. Irmãos ou irmãs e todos aqueles que estão nos ouvindo, eu vou ler esse versículo. Esse versículo, ele é fantástico. É um dos versículos mais poderosos que tem a Bíblia. Por quê, Walter? Porque ninguém consegue ter um entendimento tão perfeito como esse versículo. Se tu lê esse versículo, tu vai entender perfeitamente. Olha, eu vou ler 1 Coríntios 6, 11. E tais fosse algum de vós, o que? Com as práticas de tudo aquilo que a gente falou do Apocalipse e também daqui do 1 Coríntios 6, 9 e 10. Se tu foi alguma prática daquilo ali, ele diz assim, e tais fosse algum de vós. Todos nós fomos, tivemos essas práticas, toda a humanidade. Mas foste lavado. Tu está alvo, está lavado pelo sangue do Cordeiro. Mas foste santificado. Tu és santo agora perante o Senhor, porque Ele nos santificou. Só depende de nós aceitar Cristo. Mas foste justificar
em nome do Senhor Jesus. Então nós somos três coisas, irmão, em Cristo Jesus. Vai depender de cada um de nós. Ele fez essas três coisas na minha vida, na vida da minha esposa e na vida de todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Ele diz assim: foste lavado, santificado e justificado. Tu tem essas três palavras maravilhosas que Cristo nos deixou para santificação e salvação e vida eterna. Eu vou repetir o primeiro versículo que a gente iniciou essa mensagem. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, olha aí, no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas, nas cidades, na vida eterna, na salvação. Exatamente. É maravilhoso isso. É muito profundo. A salvação e a vida eterna. Nós temos que enxergar essa salvação. Nós temos que enxergar essa vida eterna que Cristo preparou lá na cruz para nós. Exato. E é bem simples, irmãos. É bem simples. Nós já estamos lavados, nós já estamos prontos. Nós somos santificados. E já estamos justificados. É só aceitar Jesus como seu legítimo Salvador. Não tem mistério nenhum. E Cristo disse lá na cruz: Pai, está consumado. Está Exatamente. pronto. Está pronta a salvação e a vida eterna para toda a humanidade. Só basta aceitar essa obra que Jesus fez lá na cruz para a nossa vida. Exatamente. Agora nós vamos ali para a 1 Coríntios. João 3, 18. João 3, 18. 18. Exato. Ali diz. João 3, 18. Aí diz assim: quem nele crê não é condenado. Olha aí, repete de novo. Então, já foi santificado, já foi justificado e já está lavado. Pronto. Agora ele diz ali em João 3, 18. Quem nele crê não é condenado. É bem simples a salvação. É bem simples a vida eterna. É crer em Cristo Jesus. Não interessa o lugar onde tu esteja. Não interessa o que tu faz, o que tu deixa de fazer, o que tu praticou, a tua condenação. Não. É só crer em Cristo Jesus. Tira a condenação, tira a orgia, tira a prostituição. Crê no Senhor Jesus, está salvo, tu e a tua casa. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. É nós que temos que entender isso. É bem simples a salvação. É crer em Cristo Jesus. Agora vamos ali para o... Porque lá em Efésios 2, diz assim, ó. Efésios 2, 1. Ele vos vivificou. Olha aí. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Confirmou de novo? Uma palavra se confirma. Nos quais andastes outrora. Olha aí, ó, todos de nós novo. éramos assim. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que é filho da desobediência? Os filhos da desobediência são aqueles filhos que ainda não aceitou Jesus. Só isso. Porque todos nós somos filhos de Deus agora. Porque por causa de Cristo Jesus. Lá na cruz ele carregou o teu pecado, o meu pecado. Carregou todo. E nós somos filhos do Senhor. Então, no momento que tu aceita Cristo, pronto, tu é filho dele. Mas esses filhos da desobediência são aqueles que não aceitou Jesus ainda. E no momento que ele aceita Cristo, pronto, ele passa a ser filhos de Deus. Entre esses, Ó, todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. o que é filhos da ira? São os filhos da carne. O que tem gente de irada, brava, condenada, se autoflagelando, é isso aí que ele está dizendo. E ele carregou tudo isso lá na cruz do Calvário. E no momento que nós aceitamos ele, pronto, sai todas essas iras, essa braveza, essa condenação. Mas Deus, que é riquíssimo Olha aí. em misericórdia, pelo seu muito amor, Imaginou? com que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos, nos vivificou Confirmou a palavra de juntamente novo. com Cristo, pela graça sois Pois é. salvos.
essa vida que Ele derramou lá na cruz para nós. Basta nós receber essa vida, receber essa obra que Ele fez lá na cruz por toda a humanidade. E ali ó, vou repetir isso aí, no Efésios 2,5, estando nós ainda mortos no nosso delito e pecado, nós estávamos mortos. Pode ver que lá em Apocalipse, e não herdarão o reino do céu, e lá em 1 Coríntios também não herdarão o reino do céu, aí ele diz assim, estando nós ainda mortos no nosso delito e pecado, nos vivificou, nos deu vida com Cristo. No momento que ele foi lá na cruz do Calvário, ele nos deu vida, irmão. Ele morreu pelo meu pecado, pelo teu pecado, pelo pecado do meu esposo, pelo pecado de toda a humanidade. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pelas graças, sois salvos. Pela graça de quem? Do Senhor. Fomos salvos. Nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Olha aí. Nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. No momento que Cristo foi lá na cruz do Calvário, morreu, eu morri, toda a humanidade morreu, e o Pai ressuscitou Ele, e o Pai ressuscita toda a humanidade também com Ele, juntamente com Ele, por causa do meu pecado, por causa do pecado de vocês, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Já estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos lá no céu. Só depende do entendimento, irmão. A pessoa tem que entender isso. É a palavra que diz, ó, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Jesus já está lá com o Pai. Então toda a humanidade já está lá com o Pai. Para ter vida eterna, aceitar Jesus como seu receber Salvador. Ele como nosso Salvador. Exatamente. E nos ressuscitou juntamente com Ele. No momento que Cristo ressuscitou, Ele ressuscita junto com Ele toda a humanidade. Todos nós somos ressuscitados. No momento que Ele ressuscitou, Ele não ficou morto ali na cruz. Exatamente. Ele carregou os nossos pecados de toda a humanidade. Mas Ele ressuscitou para que nós ressuscitássemos junto com Ele. Para que nós recebêssemos essa vida junto com Ele. E ali diz ali no... E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mais uma vez a palavra confirmando. Confirmada ali, né? E ali, vamos pular para o 8 ali, né? Ali no 8. Pois é pela graça que sois salvos. O que é graça? Por meio da fé. A graça porque Ele foi lá na cruz, Ele carregou o teu pecado, o meu pecado, da minha esposa, de toda a humanidade. Ele foi por livre vontade, Ele carregou todo o pecado de toda a humanidade. Pois pela graça sois salvos, pela graça de quem? Pela graça de Cristo, pela graça do Pai que enviou o Filho dele. Sois salvos por meio da fé. Tu tem que ter o quê? O que é fé? Entregar a tua vida para Ele. Bem simples. É só entregar a vida para o Senhor Jesus. Eis-me aqui, Senhor, te entrego a minha vida diante do teu altar. Dirige ela para sempre, dirige meus olhos, minha mente, minha alma, dirige meu corpo, minha casa, dirige minha família. Pronto, irmão. Faz uma oração bem simples, porque o homem lá da cruz, aquele, fez uma oração bem simples. Eis-me aqui, Senhor. E hoje mesmo tu entra no reino do céu. E Ele, pela graça... E isto não vem de vós. Ó, é dom de Deus. De Deus. Tu tem o dom de Deus, eu tenho o dom de Deus, minha esposa tem o dom de Deus. Todos nós temos o dom de Deus, porque nós temos Cristo. É só aceitar Ele, pronto. Ele já te conhece. Ele conhece todos os teus pecados. Ele conhece a tua vida desde lá do ventre até hoje, até a tua saída. Deus é riquíssimo em misericórdia. E antes que entrasse no ventre, eu já te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. Tu é consagrado dele, irmão. Todos nós somos consagrados. Pois somos feituras suas. Ele que nos criou, Ele que nos formou, Ele nos conhece. Lá em Apocalipse 2, Ele sabe todas as coisas. Exatamente. Ele fez do pó da terra fedor e soprou na narina. E fez a sua imagem e semelhança. Criados em Cristo Jesus. Olha aí. Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Exatamente, irmão. Imaginou isso aqui? Vou repetir isso aí. Essa palavra é muito forte, muito boa, que dá um grande entendimento ali no Efésios 8. Pois é pela graça que sois salvos. Irmão, é pela graça, irmão, de quem? De Cristo. Não é da igreja, não é do pregador, não é do dízimo, não é da oferta. Não é. É pela graça de Cristo que tu é salvo. Não coloca outras coisas. Nós temos não que olhar coloca. para Cristo. É pra Foi Cristo, Ele que se Ele é o entregou lá na Salvador. cruz. Exato. Ele é o Salvador. Pela graça, Senhor, pela graça dele, pela graça do Pai. Por meio da fé. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Não é dar outras coisas, irmão. Não mistura as coisas, entendeu? É só ter Cristo, tu entra no reino do céu. As outras eu complemento, Val, para ti.
E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele diz, pois somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Andar aqui em Cristo Jesus, salvação e vida eterna. Foi isso. Amém, amados. A mensagem Essa é a palavra maravilhosa que proporcionou Deus para todos nós. preparou para nós nesse dia de hoje. Que Deus abençoe, irmão. Receba Cristo em sua vida. Creia que Ele é o Salvador e a vida vem dele. E medite, irmão, essa passagem de novo. Leia uma, duas, três vezes, vocês vão entender a Bíblia toda ela. Só com essa mensagem vocês vão entender toda ela. E passe para o pai, para a mãe, para o filho, para quem vocês quiserem, pode passar. Porque essa mensagem é que dá salvação e vida eterna. E é bem simples de entrar no reino do céu. Obrigado, mais uma vez. Amém, amados. Deus abençoe um ótimo fim de semana e uma excelente semana para todos nós. Amém?